mercado da mediação imobiliária corresponde a uma área de atividade de grande importância do ponto de vista económico, pelo elevado número de empresas que neste mercado atuam. O IMPIC tem vindo a avaliar a possível revisão da lei da mediação imobiliária, tendo já efetuado consulta a algumas associações de relevo para este setor, nomeadamente a ASMIP, que teve a amabilidade de organizar este evento, e que, mais uma vez, a quem desde já agradeço o convite para esta minha participação. Dado o trabalho que está em curso, é expectável que durante o terceiro trimestre de 2021 seja apresentado o anteprojeto de revisão da mencionada lei. É importante que o mercado se mantenha ativo e dinâmico e que possa ser uma força motriz para a economia do país, na medida em que é potenciador de emprego e de empreendedorismo. A atuação do regulador terá, no entanto, que ter em linha de conta não só o enquadramento legal nacional, como também e principalmente o enquadramento legal comunitário. Onde estamos e o que se está a fazer para melhorar esta atividade. Mas, naturalmente, não posso deixar de falar no essencial, as pessoas, o cidadão comum. Aqueles que, no fundo, são razão de ser dessa atividade e que merecem ser servidos de forma justa e confiável. Ainda já se fez muita coisa neste percurso de 60 anos, mas com certeza ainda haverá muito mais para fazer e, por isso, penso que este painel está aqui com oradores que nos podem explicar um pouco para onde poderá caminhar realmente esta profissão, que tem lutado tanto também nestes últimos anos pela sua consolidação, credibilização. Vamos aumentar a fiscalização, também com a conjugação da análise de queixas e participações, a apreciação das queixas mais equipas no terreno para podermos cada vez mais combater o exercício legal na atividade da mediação imobiliária, o que é essencial. Esta iniciativa da ASMIP é uma iniciativa muito louvável, porque pretende, deste modo, homenagear não só os mediadores imobiliários que lutaram e lutam pela dignificação da atividade da mediação imobiliária. As nossas preocupações desde essa altura sempre foram estas, era a dignificação da atividade da mediação imobiliária, a profissionalização, a formação e naturalmente que o reconhecimento pelo público da atividade da mediação imobiliária. O mediador deve ser como o confidente do cliente, deve ser como que aquela pessoa a quem se confia para fazer um negócio, não é? Deixou de ter essa particularidade, porquê? Porque agora é consultado ou é atendido por alguém que não tem conhecimento do mercado. Era necessário, naturalmente, haver formação, haver algum tipo de formação, e sempre que havia revalidação das licenças, tinha que se fazer prova dessa formação. Hoje em dia é evidente que não há, e naturalmente que é a mediação que sofre com isso, a falta desse conhecimento básico. Claro que tudo isto é acrescentado, como eu digo, pela falta de um vínculo efetivo das pessoas às empresas de mediação imobiliária. O ter licença ou não ter licença não era, acho eu que ainda é assim na Inglaterra e é assim na Alemanha, não é muito importante e mais importante é o reconhecimento do mediador imobiliário. A atividade da mediação imobiliária deve ser algo que o mediador, que o consumidor, o público consumidor confia, porque no fundo o que nos interessa mesmo é que o público consumidor, quem vai comprar uma casa, que é algo que é muito importante para a sua vida, seja bem servido e tenha um produto de qualidade e que não seja enganado. Afinal, saber que tem que ser também apenas com um profissional credenciado, com uma carteira profissional que pode exercer, portanto, a sua atividade como mediador. Na atividade da mediação, tal como ela está neste momento definida, eu penso que é muito cedo para avançar com uma ordem. Só no âmbito da mediação estão 7.000 empresas. Mas, no entanto, há outras entidades e outras atividades, como sejam compra e venda, promoção, arrendamento de bens imóveis, que não estão pura e simplesmente qualquer regulação. O que me faz, digamos, pensar que há aqui entidades de atividade imobiliária de primeiro nível e outras que não têm qualquer regulação. Portanto, tem que haver aqui, a meu entender, uma uniformização na regulação mais abrangente. A formação é importantíssimo. Todos nós vimos a falar, portanto, todos nós estamos de acordo que uma empresa que abre com formação, uma pessoa que não tem formação, não pode ter a capacidade para estar no mercado. Então, temos que fazer qualquer coisa. Noutros países não há pura e simplesmente uma licença.
Portugal optou por exigir essa licença e antes da Lei 15 existia ainda a necessidade de fazer um exame, eu acho que tem que se ultrapassar isso e tem que se exigir, de facto, não como requisito que a empresa, quando é criada, possa ter já essa formação, mas que durante esse primeiro ano haja a necessidade e a obrigatoriedade para a renovação da licença de a empresa vir demonstrar que obteve a formação necessária para poder se manter no mercado. Se não tiver feito essa formação, a empresa não poderá ser renovada essa licença. Eu não me preocupa as 7.600 entidades que têm licença, porque essas foram pedir licença. O que me preocupa é todos os outros que executam e que estão na atividade e que não vieram em pico. Portanto, é isso que me preocupa. A questão das plataformas eletrónicas do imobiliário que existem atualmente. Elas não são atividades imobiliárias no sentido tucur, elas têm infraestruturas tecnológicas que disponibilizam aos agentes imobiliários para poderem publicitar todos os imóveis. Ora, esta realidade é a realidade que está a permitir, de uma forma descoordenada e sem qualquer controle, criar angariadores que se registram nas plataformas das redes sociais e que publicitam imóveis sem sabermos quem são as pessoas, sem menção de que trabalham para quem. E, portanto, tem que haver um registro obrigatório destas entidades no INPIC, em que as entidades que têm estas plataformas só podem atribuir o acesso à publicitação de imóveis quando é, digamos, detido por uma licença atribuída pelo INPIC. Há uma figura que era importante criar na mediação, que já existe, por exemplo, no branqueamento, que é o responsável do cumprimento normativo. Portanto, é este o trabalho que eu acho que está à nossa frente e penso que também com a colaboração da ASMIP, com as propostas que têm efetuado, penso que poderemos proteger a mediação imobiliária de uma forma diferente e com maior profissionalismo. Qual é o papel do INPIC aqui? Tem que ser muito mais do que apenas supervisionar. O papel então do INPIC aqui não pode só apenas ver se está bem, se está mal, mas de uma forma muito mais ativa participar nesta regulação da profissão. Obviamente que o INPIC, enquanto entidade administrativa, a sua atuação está balizada pelo aquilo que é o enquadramento legal. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer hoje é dentro daquilo que a lei nos permita que faça. A questão é, todos temos a noção que aquilo que nós fazemos hoje fica aquém daquilo que devia ser feito. Então, temos que mudar a lei. Fazer o elenco do que é que nós entendemos que está mal, e para isso as associações de setor são importantes. É importante ouvirmos os stakeholders. Pretendemos um pouco, como o Pedro disse, conseguir colocar no nosso universo de atuação entidades que não apenas aquelas que estão atualmente na Lei 15/2013, mas outras que também na prática fazem mediação imobiliária. As pessoas que estão há 20, há 30 anos vão se manter no mercado imobiliário. As pessoas que, assim que a crise voltar, as pessoas vão voltar a outras áreas, porque a fuga para o mercado imobiliário é aquela fuga rápida. Quem é que passaria essa formação? Quem seria a entidade a dar essa formação para Sim, poder... As associações do setor são as entidades que têm melhor conhecimento das diversas áreas e hoje já prestam essa formação. Quer a ASMIP, quer outras associações, mas eu conheço bem a da ASMIP, tem áreas de formação de negócio nas mais diversas áreas que eu falei, portanto, no branqueamento, na mediação, na intermediação do crédito, no marketing digital, na confiança que é dada em termos, por exemplo, da parte jurídica aos consultores quando são confrontados com algumas situações. Claro, eu acho que a formação é muito importante. Formar e dar credibilidade e profissionalizar quem está no imobiliário. Eu sei que não é propriamente uma função do mediador, será mais do advogado, será mais do contabilista, do solicitador. Mas eu acho que o mediador, para desenvolver cabalmente a sua atividade, ele tem que ter pelo menos uns conhecimentos básicos destes atos, não é? Daquilo que o cliente com que se vai deparar na compra ou na aquisição de um imóvel. Quanto maior capacitação existir daqueles que estão no mercado, maior é a possibilidade do diálogo com o consumidor ser mais eficaz e o consumidor ficar mais satisfeito
e ficando mais satisfeito, toda a atividade da mediação imobiliária ficar mais reconhecida. A mediação e o mediador e o profissional ganhar cada vez mais o seu estatuto de profissional qualificado, credível, principalmente para quem compra o seu bem maior, que é a casa. Impactam-nos a todos os preços da habitação, é o negócio mais importante das nossas vidas, que mais cedo ou mais tarde acabamos por ter que passar por ele, e hoje discute-se muito a dificuldade para a maioria da população em aceder a estas transações. Para equacionarmos o presente temos que pensar no futuro. Sim, há muito que as casas deixaram de ser apenas casas, ou seja, aquela função que tinham de ser o nosso lar, não é? O lugar onde vivemos, a certa altura começou a entrar na linguagem como ativos. O exagero é pensarmos que as casas são apenas para nós morarmos e que não devem ser produtos transacionáveis. Obviamente que são produtos transacionáveis. Outro exagero é olharmos para a habitação apenas como ativos financeiros. Há muitas cidades claramente preocupadas com a inflação dos preços e com a forma como isso se repercute no bem-estar das pessoas. Há cidades onde é praticamente impossível a um cidadão de classe média morar nas cidades. Isso está a ter consequências, por exemplo, nas deslocações das pessoas. A verdade é que a maior parte dos portugueses são proprietários, quer dizer, devem dinheiro ao banco, mas são proprietários. E também não têm interesse em que o valor das casas diminua. Portanto, há aqui um equilíbrio que pode ser algo difícil de conseguir, mas isto acaba de ser frustrante para todos, não é? É frustrante para os mediadores que também querem fazer negócio e não conseguem, porque quem quer comprar não tem possibilidade. Para os mediadores imobiliários, o que deve ser mais perturbante é o conjunto de ações legislativas que vai perturbando o mercado, digamos, e que um dia favorece isto, depois prejudica aquilo, e portanto há uma série de medidas que vão fazendo com que as regras do jogo vão mudando com uma certa rapidez. E, portanto, faz com que haja sempre insegurança em investimentos de médio prazo, não é? Para quê? Para terem uma vivenda. Efeitos Covid, ok? Portanto, mas estes efeitos Covid, eu estou a lê-los praticamente todo o mundo. E estou a saber, e sei, que na Alemanha ou em Londres, mesmo classe alta da mais alta, quer morar a meia hora do centro, não quer morar no centro das cidades, quer morar a meia hora do centro, não é? E, portanto, eu penso que esta ideia da vivenda a meia hora do centro vai explodir também em Portugal, à volta de Lisboa e Porto. Olha, na Suíça o que acontece é um caso curioso, é que tem a casa a meia hora da cidade e tem o andar como segunda residência. Portanto, o andar na cidade é que é a segunda residência. Podemos vir a assistir a um processo desse. Portanto, a ideia que eu tenho é que digamos, a hipermobilidade ligada à cidade vai diminuir bastante e vai ser mais importante o acesso. E o acesso vai ser muito, muito telemático, não é? A percepção que eu tenho é que o turismo urbano vai voltar, ok, pá, as cidades são sempre interessantes, mas eu acho que as pessoas vão querer estar mais calmas. Eu acho que vai haver uma tendência para mais calma, o turismo ativo, mas será menos urbano, eu tenho essa ideia. E, portanto, eu acho que ainda é muito cedo para conseguirmos ter uma leitura de tendência do que é que as pessoas vão querer ou deixar de querer e conseguirmos perceber o que é que vão ser investimentos privados, políticas públicas e os cidadãos no meio disso. Estes momentos de crise servem, tal como estas perguntas, a cidade dos 15 minutos, a cidade dos 30 km por hora, a cidade com um sistema chamado Transit Oriented Development, que é a macroestrutura da mobilidade que orienta a distribuição do planeamento regional. Estas perguntas servem para nós olharmos, à luz dessas perguntas, olharmos para a realidade que temos, não é? Eu acho que o futuro é aquilo que nós fizermos dele. A única questão é que o futuro que nós vamos ter amanhã foi o que plantamos há 50 anos atrás. E, portanto, a grande dificuldade é que aquilo que nos espera amanhã não é o resultado da nossa ação de hoje. É o resultado daquilo que nós que cá estamos neste momento a tentar planear ou replanear ou reconfigurar, nos enfrentamos com o que herdamos. Não é? Nós temos um problema de planeamento em Portugal, é herdado, e ainda não conseguimos inverter a forma de planear. Quando nós pensamos o que é que foram as políticas setoriais todas dos últimos anos, nós tivemos pequenos centros de saúde a serem integrados em centros de saúde de maior dimensão, pequenos hospitais de cidade integrados em unidades hospitalares de maior dimensão,
E esta tendência de integração, não é? De encerramento de pequenas escolas com poucos alunos para escolas de maior dimensão, tudo isso tem como efeito prático que estas unidades de maior dimensão precisam de mais espaço para se implantarem, e esse maior espaço, regra geral, existe já fora das ditas centralidades da cidade, porque quanto maior o elefante, maior o espaço que ele precisa, e quanto maior o espaço que ele precisa, mais tendência tem o elefante para se deslocar da centralidade. Nunca são inocentes as decisões que nós tomamos em termos de colocação de equipamentos públicos ou equipamentos privados ou serviços ou comércios, porque o impacto que eles vão ter no sítio para onde vão gera muitas vezes essa tal ruptura desses 15 minutos. Esta questão de se passar a medir as distâncias em termos de tempo e não em termos de metros ou de quilómetros veio muito com o imobiliário dos anos 80, 90, que é viva a 10 minutos da cidade, a 20 minutos da cidade no campo. A mobilidade é também uma solução. Se eu conseguir um comboio daqui para o Marco de Canaveses, viver no Marco de Canaveses pode ser até bastante agradável. O problema é que meia hora, uma hora de viagem tem um peso no meu tempo e tem um peso no meu rendimento. O futuro das cidades passará muito mais por aquilo que nós consigamos decidir que funciona e consigamos manter, por aquilo que nós decidamos que precisa de melhoramentos e por aquilo que sejamos capazes de inventar se efetivamente chegamos à conclusão que o modelo existente é obsoleto. A maior dificuldade é cruzar estas duas questões. Cruzar necessidades, anseios e expectativas com aquilo que o Carl Steinitz também sintetizou nesta questão que eu falei agora, nesta abordagem metodológica, que é to keep, to improve e to invent. Em tempos de vacas gordas, inventa-se imenso, porque há tempo para ensaiar e há dinheiro para isso. Em tempos de vacas mais magras, nós só podemos pensar em quanto é que nos custa manter o sistema e o que é que nós podemos fazer para o mercado edificado como um produto financeiro. Sim. É uma coisa que resulta desde que há acumulação de capital. E não é uma coisa recente. Agora, os titulares do capital é que se calhar mudaram de roupagem e estão agregados e organizados de outra forma e têm outra nacionalidade. E isso sim é que é uma coisa complicada, que é o caráter internacional do investimento na habitação. Há muitas dúvidas, muitas incertezas, cada um de nós terá a sua opinião e tem realidades diferentes e vai apreciar coisas diferentes quando anda à procura de uma casa. O mediador que é sem dúvida um ativo, e assim, um verdadeiro ativo, de extrema importância neste setor e que, comparativamente aos outros setores com os quais nós, a AIP, trabalhamos mais, claro, que a indústria, maioritariamente, este é um dos setores com mais qualificação. É a questão da sustentabilidade. Isso também se aplica a este setor do edificado. Portanto, isto é muito valorizado. Eu, se recorrer como cliente, por exemplo, vou valorizar cada vez mais uma edificação que seja mais sustentável. Outra questão que vai ser cada vez mais valorizada é a questão da habitabilidade, da alta qualidade do tipo de equipamento, no qual nós, embora sejam custos elevados, mas vai ser cada vez mais valorizado isso. Uma outra questão que aqui não se falou, que eu acho que é de extrema relevância, em termos até históricos, da habitação, que é o grande desafio que se vai colocar da preservação desta identidade cultural, também importante para as cidades. E uma outra, que já se falou aqui muito, que é a questão da acessibilidade, sem dúvida, e ligada à sustentabilidade, a coabitação da acessibilidade com qualidade de vida e com espaços verdes, por exemplo, não é? Isto é de extrema importância, mas sem dúvida que a função do mediador vai ser cada vez mais relacional, muito relacional, e com um forte peso nas soft skills. Vai ser uma profissão, sem dúvida, e esse é um dos pilares fortes também, e muito ressalvado no World Economic Forum, que é a questão que eu chamo mais do talento e do conhecimento, vai ser muito valorizado, e nomeadamente mais de 50% vão ter que estar em processos de requalificação de upskilling. E nomeadamente em que áreas? Nas soft skills, precisamente. Porque a função do mediador é uma função de extrema relevância, muito polivalente, que obriga a ter um vasto conhecimento, que é técnico específico, quer até burocrático, administrativo, até legislativo, quer principalmente relacional, nas tais soft skills. E este é, sem dúvida, para mim, um elemento distintivo
do que era há uns anos atrás. E, por exemplo, a ASMIP, nós, a AIP, somos um organismo intermédio, como é o COMPET, para outras tipologias, e nós gerimos uma tipologia na qual a ASMIP participa, com 24 empresas, que é a formação-ação, e que trabalhamos 2 temáticas que são, sem dúvida, 2 temáticas de grande proposta de valor para o setor, que é a questão da economia digital e a questão da gestão comercial e do marketing. Agora sim, há um upskilling, nomeadamente nestas soft skills, para termos uma proposta de valor na relação de cliente-mediador. Sim, o ideal era eu, imaginemos, sou um cliente, quero andar à procura de uma casa, conseguir encontrar um mediador que me obrigasse a pensar nas questões que foram aqui levantadas, sim, né? Que tivesse o carisma, sim. Exatamente. E não apenas fazer um negócio, não é? Porque é importante fazer um negócio, mas se o cliente for bem servido e ficar bem servido, com certeza será melhor. Volta-lhe a bater à porta. Considero como um bom agente imobiliário, porque no fim a maior parte dos negócios acaba com um sorriso. Cá está, a componente relacional, não é? Sim. Eu acho que o futuro vai ser mais este. Há pouco, quando falei marca na vez, beneficiar o que fosse, eu não estava a pensar da necessidade de se deslocar ao Porto. Eu estou a pensar em nós passarmos a morar em Marco Canavês e ter emprego em Marco Canavês. Eu acho que Marco Canavês, Penafiel, etc., vão passar a ser muito mais urbanos, não é? Ganhar muito mais centralidades. Há muitas empresas, por exemplo, indústrias de tecnologia, etc., a procurarem muito essas localizações. Vimos Gondomar, vimos Famalicão, etc. Portanto, eu acho que vai haver muito mais urbanidade à volta das cidades tradicionais, vamos dizer assim. E, portanto, eu penso que aí o imobiliário vai fazer novos negócios. Vai ser muito interessante. Não vai ser só o centro das cidades. Claro, estou muito de acordo com o que disse relativamente à sustentabilidade, designadamente com mais restauro nas construções que nós temos. E não necessariamente aquelas coisas que estão a fazer no Porto, em Lisboa, que é deitar tudo abaixo, manter a fachada e fazer umas coisas todas atrás, muito modernaças, que não tem nada de sustentável, não é? E acho importante o que o professor acabou agora de dizer, que é a questão de assegurarmos a tal identidade cultural, que eu acho que isso é fundamental. Sim, que não se faz só com fachadas. Exatamente. Eu gostava de lançar um desafio aos mediadores imobiliários, que era que quando alguém vai à procura de casa, que em vez de se limitarem a aplicar uns filtros, tipologia, preço, etc., evidentemente cumprida toda a proteção de dados que seja necessária, que seja possível traçar, como dizia a Paula Silvestre, traçar-se o perfil da pessoa que anda à procura de casa, para que a casa que se procura seja uma casa que vá dar resposta às diferentes idades daquela pessoa. Quando nós fazemos um investimento a longo prazo, a casa tem que ser capaz de dar resposta à nossa vida no longo prazo. Porque a nossa dívida ao senhorio e o banco também é no longo prazo. Provavelmente aquilo que acontecia quando as pessoas trabalhavam na cidade do Porto e viviam nas ilhas e ao fim de semana iam a Penafiel, a Baião e ao Marco Canaveses, porque mantinham essa pendularidade, provavelmente nós vamos precisar de encontrar soluções habitacionais para 4 dias de trabalho no Porto, 3 dias de vivência noutro sítio. E, portanto, o que acontece é que as imobiliárias, de facto, de todo, não trabalham para o comum dos cidadãos e talvez isso devesse ser uma questão que nestes tempos de festa e de celebração também devesse perpassar a cabeça de quem está a pensar nestas coisas. Muito obrigada pelo convite. E são estas 3 lições. Eu acho que são importantes para nós. Primeiro, ninguém quer mudar. 2, somos muito melhores a mudar do que nós pensamos. E isto é a chave. Mas 3, sabemos mudar, então que mudamos a sério, que mudamos os nossos processos e procedimentos, porque se não fizermos isto, pessoas vão se ajustar, mas rapidamente vão se cansar e isto vai criar problemas para nós. E quando há diferença e mudança, são oportunidades. São oportunidades para aqueles que entendem mudança, são capazes de mudar e são capazes de normalizar a mudança. As coisas mudaram e estão a mudar porque nós temos uma nova geração de clientes muito exigentes que exigem estar no centro de qualquer processo. Exigem que todo o serviço seja virado para eles e não para a casa ou o produto, etc. Sou eu estou no centro e não o meu produto. A segunda grande transformação que nós vivemos é o que é que nós chamamos de transformação digital, e todos falamos disso, mas não é questão de redes sociais ou marketing só. É perceber que a transformação digital mudou a lógica da nossa economia. O digital mudou isto tudo. Porque hoje em dia os pequenos, com o digital, ganharam escala. Vocês hoje, com um apartamento em Lisboa,
conseguem concorrer com todos os hotéis em Lisboa através da plataforma Airbnb. Não é preciso construir uma plataforma de 3 milhões de euros, mais um call center, etc., etc., a fazer anúncios no Reino Unido. Não. Através do Airbnb, vocês concorrem com todos os hotéis. Mas, ao mesmo tempo, os grandes ganharam personalização. Agora, os grandes conseguem segmentar por cliente, faz exatamente o cliente e pôr o cliente no centro. E depois não só temos clientes muito mais exigentes, mas temos muito mais concorrência. Fazer o básico já não chega. Eu preciso ser muito melhor em relação ao cliente. Eu preciso pôr o cliente no centro, porque os meus concorrentes todos conseguem fazer a mesma como eu. Se eu for grande, os pequenos conseguem dar de escala. Se eu for pequeno, os grandes conseguem fazer personalização. Mas num mercado turbulento, cheio de mudanças, as oportunidades vão para aqueles que entendem uma coisa. Eu tenho de ser bom sempre. Eu tenho de ser excelente sempre, porque ao fazer isto, o que é que acontece? O mundo pode mudar, mas o cliente agarra-se a mim nesta viagem. E na mediação é a mesma coisa. Vamos redesenhar não à volta da casa, não à volta do prédio, não à volta do edifício, mas à volta do cliente. É uma citação do Barack Obama, que é sempre fantástico, que ele dizia o seguinte: o objetivo não é ser excelente. Eu sei que pessoas querem ser excelentes. O objetivo não é ser excelente amanhã. O objetivo é ser melhor amanhã do que hoje e melhor depois da manhã do que amanhã. E se eu fizer isto dia após dia, gradualmente, um dia de repente, vou ter enorme sucesso. E frisou aquilo que nós andamos a dizer há muito tempo e que finalmente começa a ser considerado, que é haver necessidade de uma revisão da legislação e que a mesma terá grande relevância neste setor. Há uma degradação da atividade devido à atuação dos ilegais e é mais que pertinente neste momento considerar-se então uma revisão da legislação e parece que finalmente este organismo está empenhado em avançar com isso e ajudar-nos com isso. A ASMIP, o ano passado, fez uma proposta muito concreta com matérias bem concretas de atividade, de que é que achávamos que deveria ser alterado na legislação. Essa proposta está feita, já foi apresentada e agora com esta nova gestão no INPIC parece que há interesse quer do INPIC, quer da Secretaria de Estado das Infraestruturas em pegar no assunto e levarmos isto por diante.